Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar a reprodução. A reprodução permite que certas características, como a cor dos olhos e dos cabelos, sejam transmitidas de geração em geração. Isso é possível porque elas são influenciadas por informações contidas nos genes dentro das células. Vamos aprender que a reprodução ela ocorre de duas formas, podendo ser assexuada ou sexuada. Nesta aula, iremos dar destaque à reprodução assexuada. A reprodução assexuada é encontrada em muitos seres unicelulares, ou seja, em seres formados por uma única célula, em alguns animais e também na maioria das plantas. Este tipo de reprodução ocorre sem a união de células reprodutoras, ou seja, sem a presença de gametas. Na reprodução assexuada, os indivíduos formados são exatamente iguais aos indivíduos originais. Então, para que vocês entendam melhor este tipo de reprodução, vamos pegar como exemplo uma bactéria. As bactérias são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Em geral, as bactérias elas se reproduzem através de uma simples divisão, ou seja, a célula bacteriana ela se divide em duas bactérias exatamente iguais à bactéria original. Em condições ideais, isto é, com o alimento disponível e na temperatura adequada, as bactérias podem se dividir muito rapidamente. Então perceba aqui na imagem que no interior da bactéria está o material genético da célula. Esse material genético ele pode se organizar na forma de cromossomos, que contêm os genes que são responsáveis pelas características da bactéria. O DNA da bactéria ele se duplica, ou seja, produz cópias de si mesmo e cada cópia fica com uma das células filhas. Outra forma de reprodução que ocorre nas bactérias é a conjugação. Então, nesse tipo de reprodução, uma bactéria ela se liga a outra bactéria e alguns genes dessa bactéria são transferidos para outra bactéria. Então, após a troca de genes, as bactérias elas se separam. A reprodução assexuada nos fungos. Os fungos eles podem gerar de forma assexuada células microscópicas que nós chamamos de esporos. Veja aqui na imagem essas células. Esses esporos eles são levados pelo vento. Então, quando o esporo cai sobre a matéria orgânica, por exemplo, sobre um pão, ele se multiplica e dá origem às estruturas que nós denominamos de hifas. Então, essas hifas elas se ramificam e penetram no material. É assim que o novo fungo se forma. A produção de esporos, portanto, permite que organismos que não se deslocam, como é o caso dos fungos, espalhem-se por novos ambientes. A reprodução assexuada em animais. A reprodução assexuada também ocorre em muitos invertebrados, como é o caso da planária, um animal que vive tanto na água doce como também em solo úmido. A planária ela pode esticar e a partir desse processo de esticar o corpo ela se parte, ou seja, ela se divide em duas partes. E aí cada uma dessas partes vai se regenerar e formar a parte que está faltando. A reprodução assexuada também ocorre nas hidras, como é o caso desse animal aqui. E esse tipo de reprodução nós também podemos classificá-lo como
uma reprodução assexuada por brotamento. Então, veja o que ocorre. Na reprodução assexuada por brotamento, um grupo de células ele se multiplica e forma pequenos brotos, como é o caso nessa hidra aqui. Veja que há a presença desse broto aqui, que é resultado da multiplicação de várias células. Esses brotos eles podem permanecer presos ao organismo que os produziu ou podem se soltar. Quando eles se soltam, originam um novo indivíduo isolado. Esse tipo de reprodução é o que nós chamamos de brotamento. A reprodução assexuada em plantas. As plantas também podem se reproduzir de maneira assexuada. Isso ocorre, por exemplo, na plantação da cana-de-açúcar, em que pedaços do caule da cana-de-açúcar são colocados no solo e aí cada pedaço vai se desenvolver em novos organismos e aí cada pedaço irá originar uma nova planta. Tá? Então, essa reprodução assexuada ocorre em vários tipos de plantas. E aí, como exemplo, citei a cana-de-açúcar. Ela também pode ocorrer, por exemplo, na batata inglesa. Veja que na batata inglesa ocorre o brotamento, tá? Veja que os brotinhos saindo aqui, partindo da batata, e aí esses brotos eles vão se ramificando e a partir daí vão originando novas batatas. Então, por meio dessa ramificação, que é um processo de reprodução assexuada do caule da batata inglesa, e também pode ocorrer, gente, na batata doce, tá? Então, no detalhe aí a gente pode ver esse tipo de reprodução através da ramificação. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula. Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.